Olá galera, vamos aí continuar com as nossas videoaulas sobre o C++. Nessa aula de hoje, nessa terceira aula, eu vou mostrar para vocês como trabalhar aí com as variáveis em um programa. Então, arquivo novo, arquivo fonte. No outro, nós utilizamos a biblioteca IonStream. Hoje nós vamos utilizar uma diferente. Para que serve a biblioteca? Eu expliquei no outro que ela serve para você ajudar, né, a leitura das funções. Então, vamos lá. Include. Hoje nós vamos usar uma diferente, stdio.h. Lembrando que aqui eu tenho que colocar ela, parâmetro, entre as tags de maior e menor. Pronto. Para dar início ao programa, a função int_main. Pronto. Abrir a chave para começar a passar os parâmetros da função. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar essas variáveis. O que é uma variável? Os programas eles precisam de uma maneira para armazenar os dados. Então é como se fosse aí, né, usando a memória do computador. Eu vou atribuir essas variáveis aí na memória, ele vai guardar elas e quando eu precisar de utilizar elas novamente, elas vão estar aí. Então eu vou passar aqui, ó, parâmetro da primeira, int, porque é uma variável inteira. Depois o nome dela vai chamar idade. Vou colocar ela aqui igual, pode ser 19. Segunda variável, nós vamos usar 3. De tipo inteira também, pode ter vários formatos, inteira, float, que é para números reais, vários outros que nós vamos ver mais para frente. A altura, eu também já vou dar, né, especificar uma altura para ela aí, um valor, como se fosse ali 1,70 m. E o peso, nossa terceira variável de modo inteira, estipular também um valor para o peso. Pronto. Lembrando que toda linha onde eu passo parâmetros eu finalizo com ponto e vírgula. Isso aí, se você esquecer na hora de compilar, o próprio compilador vai te mostrar ali. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Na outra nós utilizamos uma função aí, né, chamada count. Agora, para exibir uma mensagem para o usuário, nós vamos utilizar essa aqui, ó, printf, que é mais utilizada aí para o C++. Ela vai exibir aí na tela o que eu escrever aqui dentro. Lembrando que o que eu quero passar de mensagem para o usuário, eu tenho que colocar entre aspas. Então eu vou colocar aqui, ó, idade do usuário. Pronto, 2 pontos. Como que ele vai puxar essa idade que eu coloquei aqui na variável? Então, o que eu não expliquei também, o que esse programinha vai fazer? Ele vai apresentar aqui a idade, a altura e o peso, que eu estipulei aqui em cima. Então, eu preciso fazer o seguinte, falar que eu vou colocar aqui, ó, aquela variável para apresentar qual a idade dele. Como ela é de modo inteira, eu já tenho alguns padrões aí para definir variáveis, né, de modo inteira, real e por aí vai. É %d. Isso aí, cada tipo de variável vai modificar, vai ser diferente. Então, idade do usuário já foi. Vou colocar aqui também o peso. %d, por quê? Porque também vai ser variável inteira. E altura? A mesma coisa. Só que eu não especifiquei para ele o seguinte. Se eu vou querer a idade aqui na primeira, a altura na segunda e na terceira. Onde eu especifico isso aí? No final aqui da linha. Nós vamos chegar lá ainda. Aqui eu vou usar um novo parâmetro, né? Um comando novo aí, que é o barra invertida n. Para que ele serve? Ele pula uma linha, ele dá um espaço aqui de uma linha. Quando estiver pronto também eu explico melhor essa parte aí. Essa é a mensagem que eu quero que apareça. Eu vou colocar aqui no final o seguinte: a ordem aqui, ó, das variáveis. Eu só falei que aqui ele vai receber uma variável de modo inteira. Mas qual é a ordem? Então vamos lá. Agora eu uso o nome, por isso que eu coloquei o nome. Idade, depois o peso e depois a altura. Pronto. Vou fechar. Parênteses, ponto e vírgula. Só que é o seguinte, agora eu preciso de parar o programa, porque senão ele exibe essa mensagem e fecha em seguida. Então eu vou usar aquele mesmo comando que nós usamos na aula passada. Getcha. Pronto.
Vou finalizar aqui os parâmetros aí da função, né, fechando a chave. Prontinho. Primeira coisa agora, para executar ele, compilar e executar, ele vai pedir para salvar. Dá um nome aqui qualquer. Salvar. Vai fazer a compilação. Se aparecer algum erro, vai ser mostrado aqui embaixo. Esperar um pouquinho ali. Explicar mais um pouco aqui sobre as variáveis ali, que é o seguinte. Então eu coloquei aqui, ó, vou precisar de 3 dados, 3 valores. Todos eles, né, inteiros, por isso esse INT de inteiro. Se fosse valores, por exemplo, tivesse vírgula, reais, né, 9,5, mudaria esse parâmetro aqui, ó, seria float. Isso a gente vai ver mais para frente. Então a variável é onde eu armazeno um dado que eu vou utilizar ele mais para frente aí no programa. Então ele compilou e executou. Então tem lá, idade do usuário. Pode reparar aqui que o usuário está escrito de forma errada. Vou explicar por que aconteceu isso aí também. Então ele puxou aqui, ó, a variável que recebe a idade, que eu posicionei ela aqui na primeira. Em seguida, a altura, 60. Ó, aliás, o peso, né, 60 e a altura, 170. Seria ali 1,70 m. Por que deu errado aqui a idade do usuário? Ele não mostrou o A, porque o C++, né, a programação em C não aceita acento. Então eu tenho que deixar ali, ó, o A sem acento. Vou compilar de novo. Precisa de fechar aqui para poder recopilar ele. Pronto. Agora lá, ó, ele já escreveu certinho. Idade do usuário, peso e altura. Aquele /n, que é o parâmetro novo aí que eu utilizei. Para que ele serve? Vou tirar ele aqui para poder mostrar. Pronto, deletei ele, vou colocar para compilar de novo para vocês verem a diferença. Olha onde ficou o cursor, agora ele continuou no final da linha. Se eu tenho mais algum parâmetro ali para ele exibir para o usuário, alguma outra frase, algum outro texto ali, ele vai continuar exibindo na frente. Com o /n, vou colocar ele de novo, vou compilar. O que acontece? Ele desce a posição de linha, olha para onde que foi. Então ele troca uma linha ali no programa. Então, para isso que serve esse parâmetro aí, /n. Na próxima aula eu vou mostrar mais algumas funções aí e mostrar também como que trabalha aí passando um valor para o usuário inserir para o programa fazer a leitura. Então, até a próxima videoaula.